Oficialmente, só para informar, o PCTU está na versão 3.07, então é muito importante sempre mantê-lo atualizado. Ter também o firmware do equipamento atualizado. O 140AIB, que é o mesmo firmware para ambos, está na versão de dezembro, que é do dia 10/12/2013. Todo mundo está conseguindo ouvir bem? Sim? Ok. Então, a versão do 140AIB é essa versão de dezembro. E o 141 também tem uma nova versão de firmware que foi disponibilizada agora, recentemente, em março. Então, é importante também manter sempre atualizado. Então, aqui nessa primeira tela, a gente tem algumas informações: o modelo do equipamento, o ID, a versão do firmware do equipamento. Caso ele tenha Zigbee, no caso do 141 e do 151, vai aparecer aqui a versão. O SIM card que está pronto, ele está funcionando. O IMSI, que são as informações da antena da Herb ao qual o equipamento está conectado. O e-mail do modem e a comunicação com a porta COM. No caso desse computador, reconheceu na porta COM 4. Aqui no menu configurações, a gente tem o primeiro item, que é conexão ao servidor. Essa aba é muito simples. Vou passar de forma mais rápida, e aí a gente consegue visualizar as opções. Só um momento, por favor. Tem tudo, deixa tudo é melhor. Ah, tá. Então, aqui a gente tem um protocolo de comunicação, TCP/UDP. Lembrando que o TCP ele dá o ACK de resposta e o UDP não, ele é mais rápido, mas não tem o ACK de resposta. A gente tem aqui a configuração da PN primária e secundária, né? Em uma situação que eu tenho uma PN própria e uma PN pública, eu posso configurar as duas. Tipo, matraque.claro.com.br seria uma PN própria, usuário e a senha da PN, e a PN secundária quando é uma PN pública, fornecida pela operadora, gratuitamente, como é o caso da generica.claro.com.br. Ou pode ser da vivozap.vivo.com.br e assim vai. Aqui a gente tem a configuração do IP primário e do IP secundário e da porta. Então, são endereços de servidores para o qual o equipamento pode enviar as informações. Lembrando que o equipamento não manda de forma simultânea para dois servidores. Tenta mandar para um, não conseguiu, parte para o outro. Aqui a gente tem o tempo para manter a comunicação ativa, que é conhecido também como Keep Alive Timer. Esse tempo, somente para a utilização com o protocolo UDP, é um tempo que o equipamento vai me mandar um pequeno pacote considerado como cabeçalho para poder manter a comunicação ativa. Por quê? Com o protocolo UDP, a cada 2 minutos e 20 segundos, se esse equipamento não mandar nenhum tipo de informação, a operadora corta a comunicação com o equipamento. Então, no caso de eu mandar algum comando para poder bloquear, por exemplo, esse comando ele pode demorar a chegar porque eventualmente ele pode estar desconectando para conectar novamente. Então, a gente pode colocar aqui tipo 5 segundos. A cada 5 segundos me manda um cabeçalho para poder manter esse equipamento ativo. Aqui a gente tem a prioridade dos IPs. O equipamento pode sempre tentar entregar as informações para o IP1 ou para o IP2. Então, essa aba é a mais simples de configurar. Vocês têm alguma dúvida nessa aba? Não possuem dúvidas? Ok, vou passar para a aba então de intervalos de transmissão. Na aba intervalos de transmissão, é uma aba também importante, que aqui eu defino os tempos de transmissão por equipamento enviar as informações para o servidor. Então, a gente tem aqui tempo de envio parado, que é pelo acelerômetro. Então, quanto tempo que o equipamento vai mandar a informação quando ele estiver com o acelerômetro parado. Então, na linha MXT é diferente da linha MTC. A gente faz pelo acelerômetro e não pela ignição.
Então, por exemplo, quando eu falar que o MXT ele vai mandar a cada meia hora, por exemplo, ele vai mandar a cada meia hora pelo acelerômetro. Então, eu posso estar com o carro parado na garagem da minha casa com a ignição desligada, ou posso estar com ele no poste-chave, até com o poste-chave ligado, mas parado. Então, é pelo acelerômetro. E aí a gente tem uma coisa nova agora que é o multiplicador parado. Porque antes, no intervalo de view parado, eu conseguiria colocar até 65.535 segundos, que dá 18 horas. Então, tem uns clientes que monitoram containers, vagões, e aí tem a necessidade de mandar uma posição por dia ou a cada 2 dias pelo acelerômetro parado. Então, a gente colocou aqui um multiplicador. Então, se eu colocar por 10, eu teria, por exemplo, 18 horas vezes 10, 180 horas. Ou 18 horas por 100, que dá 1.800 horas. Que agora dá para colocar 75 dias. Porque 1.800 horas dão 75 dias. A gente consegue aumentar a possibilidade de envio da informação com o veículo parado com um tempo maior. Movendo, continua a mesma coisa, até 65.535. Apesar que geralmente o pessoal utiliza entre 3 e 5 minutos em movimento. Aqui a gente tem um intervalo de envio de pânico, para ele mandar o primeiro pânico, pode ser tipo 5 segundos, enfim. Aqui a gente tem tentativas de reenvio do pacote para o servidor, somente para o protocolo TCP, que me dá o ato de resposta. Então, como ele me dá o ato de resposta, que é o ACK, o OK, então eu tenho aqui quantidade de tentativas de entrega e o timeout de espera do ACK, que é o OK. O equipamento tenta entregar 3 vezes, cada uma das 3 vezes ele espera 10 segundos, não conseguiu entregar, ele acumula essa informação e depois descarrega. Como sabemos, a LMXT tem a possibilidade de gravar 20.000 posições no histórico e descarregar 10.000 posições de forma remota. No bancário, eu consigo descarregar todas as informações. Aqui no grupo de informações, é muito importante também que são as informações que eu vou habilitar para o equipamento enviar para o servidor. Se eu não marcar as informações aqui, elas não serão enviadas. Então, eu tenho aqui habilitar informações de ponto embarcado e acelerômetro. Então, um ponto embarcado é uma latitude e uma longitude que eu posso usar embarcado no equipamento. A maioria dos clientes não sabe, mas na linha MXT eu posso ter um ponto embarcado, como se fosse na linha MTC. Só que esse ponto ele não está atrelado a uma rota ou uma área. Aqui eu só tenho um ponto avulso. Mas esse ponto ele é uma mini ação embarcada. Se eu cadastrar na memória do equipamento uma latitude e uma longitude, eu posso definir, é claro que vai executar quando ele estiver em área de sombra, porque é embarcado. Eu posso definir, por exemplo, toda vez que ele entrar na área X, bloqueio o baú. Ou toda vez que ele sair da área Y, é, desbloqueio o baú. Então, eu posso criar essas regras embarcadas no equipamento. Na LIMXT, a gente consegue embarcar 2.000 pontos. Então, se eu quiser enviar informação de ponto, eu vou marcar aqui. Esse acelerômetro aqui não é um acelerômetro movendo parado. O movendo parado já é padrão, já está habilitado. Esse aqui é o do 141, que tem um tombamento lateral para pegar uma curva brusca e o capotamento. Informações gerais é a velocidade, odômetro, a distância percorrida, independente se for por GPS ou por pulso. O orímetro é a quantidade de horas de funcionamento do equipamento com a ignição ligada. Então, esse orímetro aqui não é quando o motor está funcionando, é quando eu estou no pós-chave. Então, não é funcional para colocar em máquinas pesadas, tipo um trator, para contabilizar quantas horas que o trator trabalhou. A não ser que eu instale esse orímetro de forma que eu ligue no alternador do carro, enfim, aí para quem conhece de instalação, consegue fazer um ajuste técnico para pegar a informação só quando o motor está funcionando. Habilitar motivos de geração de pacote são os eventos, que eu não posso deixar de habilitar, senão o equipamento não manda evento. E habilitar informação detalhada de tensão é a tensão que está passando na bateria do carro, é a tensão da entrada. Você tem alguma dúvida nesses itens? Não tem dúvidas do grupo de informações? Sabem calcular a quantidade de bytes que é possível enviar, que consome o pacote?
Funciona assim, ó, cada item desses aqui vale 8 bytes. Então, para um pacote básico do 140, por exemplo, eu poderia colocar informações gerais, que é a velocidade, odômetro, que é a distância percorrida, mesmo que seja por GPS, o orímetro, evento e informação detalhada de extensão. Vou desabilitar o ponto que eu não vou usar. Então, eu tenho aqui, ó, 2, 3, 4, 5 itens, vezes 8 bytes cada um, dá 40 bytes mais 40% do tamanho do pacote para evento. Então, a média de tamanho do pacote é 60 bytes por pacote. Então, para fazer o cálculo, tem que fazer o cálculo por tempo, que é de 3 em 3 minutos em movimento, de meia em meia hora parado, fazer a conta no mês para ver se 2 megas é suficiente. Deu para entender? Sim, correto. Esse código que gera aqui é um código em hexadecimal. Então, isso aqui é importante para o desenvolvedor que está pegando essas informações aqui do protocolo para poder interpretar e saber quais as informações que foram marcadas. Vocês sabiam que dá para embarcar ponto embarcado na linha de XT? Todos sabiam? Já usam? Já usa, Patrick, na Via Brasil? Você usa com a saída? Bloqueio no baú? Correto. Vou passar para o próximo item aqui, que é o sleep. Então, a gente tem aqui o item que é manter ativo até o sleep. 255 está desabilitado. Então, para utilizar o modo sleep, eu preciso usar valores entre 1 e 254 em horas. Então, o tempo mínimo para o equipamento dormir é 1 hora. Então, funciona da seguinte forma. Desliguei a ignição. Vamos supor que eu coloquei 1 hora aqui. Desliguei a ignição e aí, nessa 1 hora, o equipamento transmite por tempo parado. Então, se ele está mandando uma posição a cada meia hora, ele manda duas posições, no minuto 30 e 1 hora. Nesse caso que ele está com a ignição desligada, ele consome 1,2 mAh. Mas aí, para ele ter um baixo consumo, eu preciso ter uma boa configuração da aba do GPS. Não posso deixar o GPS ligado por muito tempo. E aí, se eu quero economizar mais ainda, eu posso usar o modo do sleep. O sleep consome 0,8 mAh. E aí, se eu segurei 1 hora, por exemplo, depois de 1 hora o equipamento dorme. Aí ele desliga o GPS e o GPRS. Só que o acelerômetro ele não desliga. Então, o equipamento está dormindo, mas se tiver uma movimentação indevida pelo acelerômetro, o equipamento também vai acordar e vai enviar o evento de movimentação indevida. Além disso, outros itens pelos quais o equipamento pode acordar é mudança nos status das entradas. Por exemplo, alguém aperta o pânico, abre a porta, desconecta a carreta do cavalinho. Também por falha na alimentação externa e pelo acelerômetro que eu já falei. Então, são esses 4 itens que faz com que o equipamento acorde e envie uma posição. É bem legal usar o Sleep para moto, aquelas motos que a moto fica desligada uma semana, 15 dias. Então, se eu deixar com baixo consumo, eventualmente vai descarregar a bateria do equipamento. Dentro de 4 a 5 dias vai descarregar. Então, se eu quero economizar a bateria do equipamento para quando realmente tiver uma movimentação indevida ele acordar, eu posso usar o modo Sleep. Vocês têm alguma dúvida do modo Sleep? É muito importante saber o entendimento para poder usar. E agora a gente tem o evento 77, que é o evento Sleep. Ele está funcionando. Então, caso não tenha implementado ainda no software, é importante implementar. Ou seja, quando o equipamento dormir, antes de dormir, ele manda um evento 77, falando que ele vai dormir. Então, eu tenho isso documentado no relatório. Antes a gente não tinha esse evento funcional. Correto? Vou deixar 255 aqui. Habilitem um sleep só se realmente tiver necessidade. Timeout de movimento não está funcional. Aqui a gente tem a descarga crescente. Então, o equipamento ele acumula 20 mil posições, podendo descarregar 10 mil.
Aqui, na configuração, eu posso definir se eu quero descarregar essas informações de forma crescente ou decrescente. Então, por exemplo, meu equipamento ele ficou na área de sombra de 10 às 11 horas da manhã, mandando de 3 em 3 minutos. Ele acumulou algumas posições. Como que eu quero descarregar? 10, 10 e 3, 10 e 6, 10 e 9, que é crescente ou decrescente? Do maior para o menor, que seria 11, 10 e 57. É mais interessante colocar decrescente, ou seja, ter primeiro as últimas posições do veículo. E aqui a gente tem um evento novo, que é o excesso de tempo parado com a ignição ligada. Então, por exemplo, eu quero verificar se o motorista está na hora do almoço, no posto-chave, com o ar-condicionado ligado. Então, eu posso habilitar esse evento e colocar o tempo aqui. O tempo mínimo é 1 minuto, né? E o máximo é 2,5 minutos. Então, por exemplo, depois de meia hora que ele está no posto-chave, com a ignição ligada, e está parado, o acelerômetro está parado, eu vou emitir um evento para a central é, falando que tem alguma coisa indevida. Vocês têm alguma dúvida nessa aba? Correto. Vou passar aqui para a aba do acelerômetro. Então, aqui na aba do acelerômetro, eu vou configurar a sensibilidade do acelerômetro. Ou seja, a sensibilidade para depois de determinado tempo que o veículo está em movimento, ou ele está parado, ele me manda essa informação. Então, por exemplo, olha só, o intervalo de envio parado está 120 segundos. Agora a gente está mandando com essa configuração padrão de fábrica. Esse de detecção aqui é 10, eu vou voltar para o normal. Então, eu tenho aqui 2 minutos. O intervalo de tolerância parado, ele soma por padrão com o intervalo de detecção. Então, eu tenho 120 segundos mais 10 segundos, que são 2 minutos e 10 segundos. Então, o meu acelerômetro ele precisa permanecer parado por mais de 2 minutos e 10 segundos para o equipamento me mandar, olha, ok, já confirmo, estou parado. Por que, que é importante colocar a sensibilidade? Porque se eu colocar imediato, toda vez que movimentar o acelerômetro, o equipamento vai mandar muitas posições. Então, imagina uma moto de entrega. O cara parou um pouquinho que seja, sei lá, 5 segundos para jogar o jornal. E aí o equipamento vai mandar, olha, acelerômetro parado. Depois ele vai movimentar logo em seguida, acelerômetro movendo. Então não tem essa necessidade de deixar um tempo muito curto. Então 2 minutos e 10 segundos é um tempo bom. Não pode esquecer que o intervalo parado soma com o de detecção. E o movendo é a mesma coisa. Só que o movendo é bom deixar um tempo menor. Porque se estiverem roubando a moto, alguma coisa do tipo, o equipamento me manda logo imediato que está em movimento. Então, tolerância movendo, soma com o intervalo de detecção, são 5 com 10, 15. Depois de 15 segundos que o acelerômetro está em movimento, seu equipamento me manda que está em movimento. Então, por exemplo, se eu estiver usando aquele evento de movimentação indevida, só depois de 15 segundos que estiver em movimento é que o equipamento vai mandar o evento. Enviar imediatamente, sempre deixar falso. Porque se eu colocar verdadeiro aqui, o equipamento exclui todos os valores acima e manda imediato. Toda vez que movimentar, manda. Toda vez que parar, manda. Então, o verdadeiro só quando eu estiver fazendo o teste em bancada, para ele mandar imediato, não em campo. Vocês têm alguma dúvida no acelerômetro? Não tem? Correto. Eu vou explicar a aba GPS, eu estou focando nos itens principais, depois eu vou mostrar o que, que a gente tem de novo na linha XP. Olha só, o equipamento, para ele poder ter um baixo consumo em stand-by, ou seja, quando eu desligar a ignição do carro, o equipamento ele está transmitindo por tempo parado com a ignição desligada. Então, eu preciso ter um baixo consumo, ou seja, eu preciso ter uma boa configuração para poder economizar bastante a bateria do equipamento, uma vez que o equipamento não está sendo alimentado pela bateria do veículo. Então, é recomendado o seguinte: desliguei a ignição, o equipamento não carrega pela bateria do carro, para não descarregar a bateria do carro. Tanto quanto, se ele está consumindo a bateria de 850 mAh, que é o padrão da linha 14X, eu preciso ter uma boa configuração para ter uma boa autonomia, 1.2 mAh. Então, a aba GPS é que manda nessa configuração.
Não é o tempo de transmissão a cada meia hora parado ou a cada uma hora. O que manda realmente é o GPS. Se eu deixar o GPS ligado por muito tempo, ele vai sugar a bateria do equipamento. Então a gente tem, por exemplo, aqui, ó, tempo para manter o GPS ativo após o envio da posição. Se eu estou mandando a posição a cada meia hora, por que eu quero deixar o receptor GPS ligado depois que eu envio a posição? Não tem a necessidade. Eu posso deixar o GPS zero. Aqui a gente tem limites em GPS. Limites em GPS na partida é o que a gente conhece como boot quente e boot frio. Isso aqui eu não mexo, é da produção para fazer a calibração interna do GPS. Aqui a gente tem ativar antes do envio em movimento. Ativar antes do envio em movimento para o portátil, porque ele não tem ignição. Porque quando eu tenho um rastreador veicular e estou em movimento, supõe-se que ele está sendo alimentado pela bateria do carro. Então eu não preciso economizar porque ele está sendo alimentado. A não ser que alguém esteja roubando o meu carro, ou levando para a oficina, não sei, e ele está em cima do reboque. Então ele está indo pelo acelerômetro, não tem ignição. Daí eu posso ligar o receptor GPS antes do envio movendo. O ideal é 30 segundos, o mínimo, que aí eu consigo economizar a bateria interna. O equipamento liga o receptor GPS, sincroniza com no mínimo 3 satélites, valida a posição e me envia. Aqui a gente tem ativar antes do envio parado. Então ele está parado mandando a posição a cada meia hora. No minuto a 28 e 30 segundos, ele liga o receptor GPS. 90 segundos antes, valida a posição e desliga imediato. Então tem um baixo consumo. Esse aqui, o filtro de aceleração, é o que a gente usa para poder corrigir picos de velocidade. Então, por exemplo, isso só acontece com o odômetro por GPS. Odômetro por GPS. Então, por exemplo, o meu carro, a margem dele é 80 quilômetros por hora, de repente, numa posição, ele deu 180 quilômetros por hora. Então, essa velocidade alta, ela acontece por um pico de velocidade, que é por um erro do GPS. O que acontece? Em um segundo, em um segundo, o equipamento, né, o GPS, me joga para muito mais longe que eu estou. Como a velocidade é calculada dividido a distância percorrida pelo tempo, segundo, ele me deu uma distância muito grande, dividido por um segundo, ele me dá uma alta velocidade. Então a gente usa o filtro de aceleração para poder corrigir os picos de tensão. Pico de tensão, não, pico de velocidade. Então eu vou colocar aqui, por exemplo, 10. Então, por exemplo, o meu carro, numa posição válida, a última, a cada 3 minutos, ele deu 60 quilômetros por hora. Em um segundo, que é a próxima, ele deu 180. O equipamento, no próprio binário do equipamento, ele descarta 180, pega 10, soma com a última válida, que é 60, e me dá 70. Então, 35 é um valor muito alto, não é bom deixar 35. 35 é o padrão. Mas a gente pode colocar aqui 10 ou 12. Alguma dúvida no filtro de aceleração? Não tem dúvida? Correto. Aqui a gente tem o filtro de GPS. O filtro de GPS corrige o efeito estrela. O que é o efeito estrela? Eu parei o meu carro na garagem da minha casa, desliguei a ignição, né? Claro, ele está parado na garagem. E aí, quando eu vou verificar no mapa, o veículo não está na garagem. Ele está no quarteirão de cima, no quarteirão de baixo, com algumas até centenas de metros de distância da minha casa, no raio de 360 graus. Então, esse é o efeito estrela. Quando a gente habilita o filtro de GPS verdadeiro, ele corrige o efeito estrela. Lembrando que o efeito estrela ele só vai acontecer quando a ignição estiver desligada. E quando a ignição, eu desligo a ignição e o filtro de GPS está habilitado, o equipamento congela a posição, ancora o carro naquele local. E aí, logo depois que a ignição é ligada ou o acelerômetro movimenta, o equipamento valida o próximo GPS que é em movimento. Então, não tem problema de estiverem roubando o carro e tal, e movimentar e ele permanecer congelado na mesma posição. Então, é bem eficiente. Aqui a gente tem tolerância de falha no GPS. A tolerância de falha no GPS é uma tolerância para a execução do evento 58. O evento 58 é falha no GPS, ou seja, estou na garagem de um shopping, num túnel, não tenho uma boa cobertura de GPS para validar com o satélite. Então, por exemplo, no Nordeste, que é ruim de GPS, se eu habilitar o 58, ele vai ficar mandando muitos eventos. Falha no GPS, falha no GPS. Então, a gente pode colocar, tipo, 10 minutos, ou, sei lá, 3 minutos. Depois de 3 minutos que eu estou sem GPS,
o equipamento me manda, olha, sem GPS, em vez de ficar mandando o tempo todo. Vocês têm alguma dúvida na aba GPS? Vocês têm alguma dúvida do PC Twin específico que vocês querem perguntar? Não tem dúvidas específicas? O recomendável para o tolerância no GPS? Olha, depende. O Jardim de sua empresa é em Fortaleza, não é? Pernambuco. Pois é, eu não sei como que é a cobertura do GPS aí, mas, por exemplo, se for muito ruim na região onde que circulam os veículos, se você habilitar o evento de falha no GPS, vai ficar dando muito evento. Então, aí você poderia colocar, sei lá, 3 minutos. Agora, se a cobertura do GPS não for ruim, for boa, você pode até deixar zero. Ou seja, imediato, quando o equipamento não validar o GPS e ele tem a GPRS, ele já manda o evento. Aí o evento a gente habilita aqui, ó, configurações, selecionar eventos, 58. Falha no GPS. Eu preciso habilitar o evento, porque senão o equipamento não envia. Eu dou um OK aqui. Ok, ó. Clica duas vezes, ó. Não, sim. Dou um OK. Evento salvo com sucesso. Então é necessário também habilitar o evento. Ok? Ok. Então, assim, ó, por causa do tempo, vou focar então agora no que a gente tem de novo. O principal eu já falei da configuração. O que a gente tem de novo hoje no PC2? A gente tem a RS232 no 140A e no B, em breve no 141. Isso possibilita que o 140 envie e receba dado livre também. Esse dado livre qualquer periférico na RS232. Pode ser um leitor de código de barras, pode ser um leitor biométrico, um RSID, um iButton, se eu tiver um conversor que vai converter o OneWire para RS232. Eu posso usar um validador, eu posso usar o que eu quiser de periférico no 140. Só que eu preciso tratar esses dados na minha aplicação, que é o software próprio, tanto por gateway, tanto quanto por protocolo binário. O que chega para mim no binário ou no gateway é uma flag com as informações do periférico, que a MaxTrack não sabe qual periférico que é, então não tem como a gente entregar essas informações trabalhadas. Então você precisa conectar o periférico na RS232, que é no TX e no RX, e fazer essa configuração da aba da RS232 e interpretar essas informações lá no seu protocolo. Então, a configuração aqui é muito simples. O mais complexo, é claro, que é interpretar as informações. Então, por exemplo, ó, modo de funcionamento da RS232. Desabilitado eu não estou usando. Ignição ligada. Eu só vou receber dados na RS232, por exemplo, identificação do motorista via RFID, cartão, o radiofrequência, se a ignição estiver ligada. Ignição ligado o tempo todo. Ligado o tempo todo, eu vou receber informações de dado livre o tempo todo, tanto por ignição ligada, tanto quanto por ignição desligada. Esse aqui, ó, ele vai configurar o tempo para manter a conexão funcionando após a ignição desligada. Então, se aqui em cima eu configurei que eu quero usar só com a ignição ligada, isso aqui é uma tolerância após desligar a ignição. Então, por exemplo, é uma balança por eixo que pesa os eixos do caminhão. Então, depois que eu desliguei a ignição, por quanto tempo ainda vai funcionar? Então, sei lá, 20 minutos. Depois de 20 minutos que eu desliguei a ignição, ainda continua pesando os eixos do caminhão. Aqui no balde rate, a gente tem a taxa de transferência em bits por segundo das informações pela RS232. Então, você vai usar a taxa de acordo com o seu periférico. Geralmente, o pessoal utiliza a taxa mais alta, que é 115 e 200. Aqui a gente tem o tempo limite para o fechamento do pacote. Porque como um pacote de posição normal, a RS232 me proporciona um pacote com as informações de dado livre, que é o periférico.
Então, aqui eu vou delimitar o tempo que o equipamento tem para fechar o pacote e me mandar, que vai de 20 a 255, mas é em milésimos de segundo. Então, eu tenho 200 milésimos de segundo a 2.500 milésimos de segundo. Então, posso pegar esses 1.000 milissegundos, por exemplo, que dá 1 minuto. Então, o equipamento tem 1 minuto, por exemplo, para poder fechar esse pacote. E aqui a gente tem um alerta pela serial. O alerta pela serial é quando eu não tenho cobertura de TRS, por exemplo, e aí eu quero mandar algum alerta pela própria serial no ambiente logístico da utilização da RS-232. Deu para entender? Aqui é muito simples, realmente o periférico que é mais complexo para poder colocar e trabalhar com ele. Realmente eu foco em quem tem um software próprio, ok? Ok, vou mostrar uma coisa nova aqui também, que eu acho que vocês vão gostar, que é aqui, ó. Entradas e saídas. Já vi ação, entrada um com a saída um. Alguém já está usando? Correto. Funciona assim, olha que legal. É, enquanto a entrada um estiver acionada, a saída um permanecerá acionada. Parece um pouco loucura, assim, porque ele pega a ideia assim, ó. Entrada um pânico, saída um bloqueio. Então, enquanto a saída um estiver acionada, enquanto eu, usuário, apertar o pânico, estiver em perigo, vai bloquear o carro, a ideia, ao ler, parece essa, mas é diferente. Isso aqui foi um cliente que pediu para implementar, que funciona assim. Na entrada um, que é uma entrada de RMD, ele colocou um rastreador fake. Ou seja, ele colocou um MX 140, só a caixinha, só a carcaça dele, não tem placa. E ele ligou esse equipamento na entrada um do equipamento verdadeiro, que está escondido, porque o fake está no painel. E aí, toda vez que o meliante achar o rastreador, ele vai arrancar o rastreador, achar que o fake é o verdadeiro, e aí vai acionar a entrada um. Quando acionar a entrada um, que é a entrada seria de pânico entre aspas, mas que eu estou usando com o rastreador fake, vai acionar a saída um, que é a saída de bloqueio. E aí o cara achou que achou o rastreador, mas o carro está bloqueado. Pode ser que ele desista de levar o carro. Por enquanto, hoje só dá para fazer com a entrada um e a saída um. Deu para entender? É uma mini ação embarcada. Aí, quando eu desacionar a entrada um, desbloqueia o carro. É bem legal essa opção. Se alguém quiser usar e tiver alguma dúvida, pode me mandar e-mail que a gente ajuda na configuração. Correto? No mais, aqui, ó, a aba entradas e saídas é simples. Aqui eu habilito as entradas que eu quero usar. É claro que eu estou com 140B, tenho 3 entradas, eu vou deixar todas as 3 verdadeiras, né? Eu estou usando as 3. Aqui, habilitar pânico e porta como entrada. Eu habilito o pânico, verdadeiro, estou usando o pânico. Não quero usar o pânico, deixo salvo. Se eu não usar o pânico na entrada um, ela fica sendo uma entrada DCC, positiva. Eu posso usar para outra coisa. Saída 2 intermitente. Eu posso ter ela no 141 ou no 140B, que ambos têm duas saídas. Saída intermitente é uma saída em ciclos. Então, seria uma saída em pisca-alerta, uma sirene. E aí, ela vai acionar tantas vezes e desacionar tantas vezes até parar. Lógica invertida na saída um é eu instalar o equipamento. Quando eu instalo ele para a lógica invertida, em vez de estar normalmente aberto, ele vai ficar normalmente fechado, né? Que é a parte elétrica lá do veículo. Então, eu instalo o bloqueio, a saída um, que é uma saída de ND, coloco a lógica invertida, e aí a parte do carro que está esperando um pulso negativo para poder bloquear vai estar normalmente fechado. O que isso influencia em campo? Nada. Em campo, se eu mandar o comando, o equipamento vai aceitar do mesmo jeito e vai bloquear o carro. Mas numa situação que o meliante acha o rastreador e corta a alimentação, o carro bloqueia. Só que tem que tomar cuidado, porque se eu estiver dando uma manutenção no carro, a bateria descarregar e tudo mais, vai bloquear o carro. Ele vai entender como falha na alimentação. E aí eu vou ter que mandar alguém lá para poder desbloquear. Tem que mandar o técnico. Aqui a gente tem saída para excesso de velocidade, que eu posso colocar desde um bloqueio, uma sirene. É claro que a gente não recomenda o bloqueio. Saída para jammer, né? Então, para quem não sabe, ali no XP tem o detector de jammer. O detector de jammer ele detecta a ausência da cobertura GPRS ou GSM pela queda brusca. A queda brusca acontece em um segundo.
por isso que o equipamento sabe que não é área de sombra, porque a área de sombra é uma queda gradativa da cobertura GPRS. E aí, quando o equipamento detectar que teve uma queda brusca em 1 segundo, ele poderia, por exemplo, acionar a saída 2. Poderia ser uma sirene, poderia ser uma lâmpada vermelha, né, uma lâmpada colorida no painel para avisar para o motorista. Não recomendamos o bloqueio do baú e nem o bloqueio do carro, porque põe em risco a vida do motorista. Pode ocasionar um acidente. A gente tem a saída para movimentação indevida, né? A movimentação indevida é a movimentação do acelerômetro sem ignição. Se sua moto está parada, alguém começa a balançar sua moto, empolgar sua moto, e aí teve movimentação do acelerômetro sem ignição. E aí o carro ele vai ser bloqueado. Lembrando que o bloqueio progressivo ele já é padrão na saída 1. O equipamento demora 100 segundos para bloquear. E aí eu não tenho que fazer nenhuma instalação diferente. A instalação é a instalação normal que eu faço lá. No caso, a instalação normal, pelo bloqueio total, o relé vai atracar e vai bloquear. Se eu quiser o progressivo, eu posso fazer com a válvula solenoide, a bomba de combustível, ou pela parte eletrônica. Mas o que vai definir se o bloqueio progressivo é via software. Eu tenho que mandar o comando remoto do equipamento para mandar um bloqueio progressivo. Correto? Vocês têm alguma dúvida dessa aba? Correto. Então, olha só, vou dar um ok aqui. Vou só mostrar algumas coisas aqui na aba ações que é legal. Na aba ação, eu tenho. Claro, pode perguntar, Patrícia. Pode escrever sua pergunta, por favor. Você não entendeu como funciona? Assim, como que ele fez? Esse cliente ele comprou da Maxtrax só a carcaça do equipamento, né? É claro que essa carcaça ela tem uma bateria para alimentar o equipamento. Então ela tem uma bateria interna que não é de 850 mAh. E aí para ele pra eu poder ligar esse equipamento, que é como se fosse um sensor na entrada 1. Essa entrada 1 eu vou habilitar o pânico de forma normal. Eu vou colocar o pânico aqui verdadeiro negativo. No caso, ele usou uma entrada negativa. Se o seu sensor ele for um sensor positivo, que aí você pode usar qualquer outra coisa, você vai colocar o pânico aqui como falso. E você instala normal e habilita aqui como verdadeiro. E na saída, você coloca o bloqueio. Então, quando a pessoa acionar esse sensor que está na entrada 1, vai bloquear o carro, porque ele vai acionar a saída 1. Então, a ação é entrada 1, enquanto a entrada 1 estiver acionada, permanecerá a saída 1 acionada, que é o bloqueio. Deu para entender? A instalação é simples. Você vai instalar alguma coisa na entrada e a saída você vai instalar o bloqueio. Ou não precisa ser o bloqueio, pode ser uma sirene também, se você quiser. Se você precisar habilitar aqui para ser uma ação embarcada. É aqui que está embarcado no equipamento, ou seja, a entrada 1 está relacionada com a saída 1, correto? Ô, gente, então, ó, em ações tem uma coisa que é bem legal, que é desligar o equipamento. Eu nem sei se você sabe que existe, por nada. O desligar o equipamento é o modo estoque. Olha que legal. Eu posso pegar o 140 com o chip, configurar ele todo, colocar os parafusos e depois eu venho aqui, ó, desligar. Quando eu desligo ele, ele entrou no modo estoque. Aí eu tiro ele da alimentação da caixinha de teste e guardo ele. Quando que ele vai ligar de novo? Só quando eu alimentar o equipamento. Isso é bem legal, que é o modo estoque. Aqui eu posso requisitar o SIM CCID, que é o SIM CCID é aquele número de serial do chip. Agora a gente consegue também ativar o pânico por aqui, em vez de ter que apertar o botão na caixa de teste. Consegue desativar o pânico por aqui, em vez de apertar o botão na caixa de teste. E aqui o que é importante é trocar o firmware do equipamento. Então a gente tem localizar o arquivo. Aqui eu vou localizar o firmware que eu já peguei previamente no site do suporte. É um arquivo update.ini, selecione ele aqui
vai aparecer a progressão aqui de trocar o firmware. O meu não dá para trocar porque ele já está atualizado. Então, assim, basicamente eu foquei nos itens principais para montar um arquivo de configuração completo e nos itens novos. Uma hora realmente não dá para a gente passar o PC todo. Por isso que a gente tem tudo passo a passo na apostila e o fórum de dúvidas. No momento, até então, eu já terminei. Vocês querem tirar alguma dúvida? Pode ser qualquer dúvida relacionada ao PC Tool, configuração. Possuem dúvidas? Nenhuma dúvida? Ok. Gostaram do webinar, da conferência? Assim, sobre posição, pode perguntar, Patrícia. Aqui, ó, posições, informações. Então, na verdade, Jardiel, a conferência ela acontece duas vezes. É porque funciona assim. O curso, ele é um mês. 30 dias. Nesse montante de 4 semanas. No montante de 4 semanas, a gente tem duas conferências. A primeira que fala sobre funcionalidades, do 140A, do B, 141, o que, que tem de novo, diferenças para o 150 e 151. E essa segunda, que é o webinar, que é o seminário. Mas se você tiver dúvidas, você pode me perguntar, não tem problema não. Tem o fórum também, você pode me adicionar no Skype, não tem problema não. Eu te ajudo também. Não entendi sua pergunta, Patrick. Se tem alguma coisa relacionada na configuração do equipamento e a posição, não entendi. Porque aqui, ó, quando você vem aqui onde que eu mostrei, ó, é, intervalo de transmissão, grupo de informações, aqui que você marca as informações que você vai mandar no pacote de posição. E aí, se você marca aqui, a posição é gerada automático. Respondi sua pergunta? Foi um pouquinho parecido. Não, olha só. Beleza, boa pergunta. Aqui, ó. Quando a gente vem aqui, ó, posições, informações. Só um momento, por favor. Tá dando pra ver? A tela toda do PC Tool? Ok. Olha só. GPS, GPRS, inválido, não é configuração, não. Isso é em campo. Olha só. Aqui eu tenho a tela de posição. Cada uma dessas aqui, ó, é uma posição. Quando eu clico na posição, ele tem aqui, ó, conexão GPRS sim. Ou seja, eu tenho GPS. Nível de CSQ. O nível de CSQ é o nível de cobertura GPRS no local onde que eu estou. Então aqui na MaxTrack o nível tá bom. Eu estou usando a Claro aqui do meu chip. Então as condições de validação do GPS e GPRS é em campo. Então o GPRS aqui eu estou usando a Claro, tá bacana a comunicação. Vai depender da operadora, da distância que está a herb. O CSQ 26 ele é excelente. Quando eu tenho, por exemplo, 10, 8, 5, ele já vai caindo. Eu estou entrando numa área de sombra. Então, o nível de cobertura GPRS é medido por uma antena que eu tenho próximo. Se eu estou distante de uma antena, eu posso estar na área de sombra. Tanto aqui, ó, GPRS sim, nível de CSQ. O GPS, ele é aqui, ó. O meu tem GPS. Apesar de que eu estou num galpão, aqui tem um telhado de zinco, mas aqui tem umas replicadoras de sinal, que aumenta o sinal. Só falha no GPS? Não, porque ele não tem antena externa.
Eu tenho, ó, data, que é a data de hoje, o GPS está válido. Hora, latitude, longitude, velocidade zero, porque eu estou em bancada. E aí eu tenho aqui, ó, FVN, quantidade de satélites sincronizados no momento da variação da posição. 6, está ótimo, porque eu preciso de no mínimo 3. O HDOP, ele tá excelente, que ele tá 1. O nível de HDOP é um nível de sinal bom do GPS. E o SNR é o nível de ruído, só que é inversamente proporcional. Quanto maior, melhor. Então, aqui que eu valido, que eu vejo o GPS e o GPRS. Não é configuração, é o status mesmo onde que está. Então, se não está com o GPRS, você pode verificar se queimou o chip, sei lá, se ele está em área de sombra. Aí pode ser outras situações. Olha aqui a informação da antena ao qual eu estou conectado. Célula presente, sim. Eu tenho uma antena conectada. Aí diz da antena na Anatel, Mobilical, que é o código do Brasil, 724, Mobile Network Code, que é o código da rede, e o código de área. Então tem o GPS e GPRS. Deu para entender? Sim, mas pode perguntar. Uma observação para o GPS é a instalação, tá? Você tem que ver como que você está instalando. Aí você segue aquela recomendação do manual. Olha só, na verdade, não necessariamente você fazer a configuração do equipamento no local onde que tem GPS e GPRS. O que mais acontece são os clientes abrir um chamado no suporte e falar, olha, o meu equipamento não validou o GPS. Quando você vai analisar a situação, ele está num galpão, se não tiver replicador e tal, ou num prédio, não vai validar o GPS de primeira. Mas a gente recomenda que você coloque o equipamento perto da janela, ou saia um pouquinho com o equipamento, porque não é recomendável você pegar o equipamento, não testar o GPRS, não validar o GPS aí na sua cidade e mandar para o cliente. Exemplo, eu trabalho com pessoa física. Essa pessoa física que é responsável pelo chip. Eu vou mandar o equipamento para ela, quando chegar lá, o instalador vai levar o equipamento e ela mesma vai colocar o chip. Vai entregar o chip para o instalador e tudo. Então, você não validou o GPS nem o GPRS. Aí ele instala esse equipamento e o equipamento dá algum problema. Então, o recomendável é você pegar o equipamento em bancada, ver se o firmware está atualizado, ok, está atualizado. Coloca o chip, verifica se deu SIM card sim, e valida o GPRS, já cadastra ele no software, faz a primeira transmissão e valida o primeiro GPS, mesmo que você tenha que colocar o equipamento na janela ou alguma coisa do tipo. Isso é o mais recomendável. Você não tem problema em campo. Então, o cara instala o equipamento, você tem que ir lá substituir o equipamento, porque ele está ainda com a posição aqui em Betim, por exemplo. Deu para entender? Melhor fazer o procedimento correto, inicialmente. Entendeu? Se tiver alguma dificuldade, alguma coisa, você pode me perguntar que eu te ajudo. Mas para ter visada para o céu, é sempre importante que ele esteja perto de uma janela, num prédio, tipo no centro de São Paulo, tal, dificilmente vai validar. Se tiver também num subsolo, num túnel, ou for zinco, metal, é mais complicado de validar. Mas na janela, rapidinho, tipo 5 minutos, ele já valida no máximo. Vocês possuem mais alguma dúvida? Sim, é possível. A gente está gravando, inclusive. Se a gente pegar a gravação e tudo mais, eu disponibilizo para vocês no link para fazer o download. Correto? Então, só mais algumas informações. Não deixem de ler o manual. Se tiverem. O manual, não, desculpa, as apostilas. Se tiverem dúvidas, postem no fórum que eu vou responder. Não deixem de fazer o simulado, que eu já vou disponibilizar. Logo depois da prova. E depois que fizer o simulado e a prova, vai gerar um certificado automático. Tem também lá na plataforma alguns tutoriais em vídeo que a gente fez. Vocês podem abrir e salvar também para vocês.
troca do firmware, carregamento de configuração, antifurto, ignição virtual, né? Então eu foquei realmente no que tem de novo e nas outras coisas. Porque ignição virtual, antifurto e tudo mais, tá tudo lá nos vídeos, só pra gente não perder muito tempo. Aí a gente conseguiu fechar em 1 hora mesmo que teve pequeno atraso. Correto? Então, gente, tenham um bom dia, uma boa semana. Espero manter contato com vocês pelo fórum. Mandem dúvidas para poder responder. Acredito que todos tenham também aquele e-mail do treinamento. Se tiver algum problema para acessar alguma coisa, é só mandar para o treinamento@maxtrack.com.br que a gente responde. Tudo bem? Por nada, até mais.